Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço primeiramente a Deus por essa rica oportunidade a qual Ele tem nos concedido. Agradeço a vida também desse homem de Deus, a qual a gente tem acompanhado há muitos anos a caminhada dele neste ministério. Agradeço muito a tua vida, pastor Nelson, pela confiança. Agradeço também a cada irmão deste ministério, aos irmãos que também estão em seus lares, assistindo. Sabemos que estão passando por uma situação bastante difícil, mas eu creio que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra a qual Deus gerou no meu coração lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Vou estar fazendo menção de alguns versículos. Agradeço muito a Deus porque prestei bastante atenção nas oportunidades, nos louvores, e pedi para Deus uma confirmação. Tinha outra palavra a qual Deus colocou no meu coração a semana toda, mas quando cheguei aqui mudou totalmente a mensagem. Irmãos, vamos ler 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do verso 1, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outros tanto, de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi chegando a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia, e foi-se assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Amém, meus irmãos? Pode glorificar a Deus por essa mensagem. Tem uma palavra de fortalecimento para as nossas vidas nessa noite. Irmãos, todos nós conhecemos essa passagem de Cora, até mesmo os irmãos sabem ela melhor do que eu. Quando a gente lê, meus irmãos, no capítulo anterior, sabemos que o profeta Elias estava vivendo o teu auge espiritual com Deus. A Bíblia vai falar, como nós todos sabemos, que ele havia desafiado os profetas de Baal. E pela graça de Deus, ele conseguiu mostrar para aqueles homens que só existe um verdadeiro Deus. A Bíblia agora, nessa passagem a qual acabamos de ler, Elias ele acaba sendo ameaçado pela rainha Jezabel. E o próprio livro de Apocalipse vai dizer, meus irmãos, que o espírito de Jezabel ainda sonda ao redor desse mundo. Porque uma coisa que é interessante, não sei se era o espírito que se manifestava dela, ou era a própria rainha Jezabel que se manifestava no inimigo. Tão ruim que esta mulher era. Todos nós sabemos que ao longo da história essa mulher foi capaz de matar muitos profetas. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ela acaba sabendo pelo mensageiro o que o profeta Elias havia feito. A Bíblia vai dizer então que ela chama um mensageiro e pede para que ele dê um recado a Elias, dizendo que da mesma forma que aconteceu com os profetas de Baal, iria acontecer com ele. Quando a notícia chega até Elias, a Bíblia vai dizer que então Elias pega o seu mensageiro, vai até um deserto, e ali ele resolve deixar o seu servo e ficar sozinho naquele lugar. O que me chama
muito atenção é que Elias anteriormente estava vivendo o teu auge espiritual. E todos nós, quando vivemos nosso auge espiritual, a nossa oração é diferente, a nossa forma de buscar é diferente, a nossa adoração é diferente. Só que agora, Elias, de um dia para o outro, a tua situação muda de uma forma totalmente estranha por causa dessa perseguição. E ele agora está sendo afrontado pela rainha Jezabel. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, claramente que quando Elias ele está naquele deserto, ele mesmo está debaixo de um zimbro, e ele mesmo pede para si vontade de querer desistir, vontade de querer morrer. E eu te pergunto, meus irmãos, às vezes antes mesmo de acontecer essa pandemia, sem dúvida você poderia até se perguntar: a minha oração há tempo atrás era diferente, a minha forma de buscar a Deus estava sendo uma forma diferente. Só que com o decorrer dos meses alguma coisa aconteceu, não porque você se tornou uma pessoa fria ou até mesmo calculista, longe disso, é porque a perseguição, a afronta fez com que você se distanciasse um pouco de Deus. Só que agora a Bíblia vai dizer que o profeta Elias, ele está no deserto se sentindo sozinho. Sabe aquele momento quando você está desolado e você pega a sua prova, a tua situação, e você não quer compartilhar com ninguém? Às vezes, meus irmãos, o único objeto que você tem mais abraçado durante esses seus dias tem sido o teu travesseiro. Às vezes só Deus sabe a prova, a luta que você tem passado sozinha dentro da sua casa. Às vezes a tua afronta, meus irmãos, tem sido às vezes dentro do seu lar, até mesmo no seu trabalho, até mesmo no meio da caminhada. Às vezes o Satanás, ele tem até vezes desfigurado o teu adversário. Às vezes você tem visto o teu marido, até mesmo os teus filhos, até mesmo um colega de trabalho como se você fosse o teu adversário. Aleluias. E muitas vezes, meus irmãos, quando a gente está no meio de um deserto, no meio de uma prova, a gente muitas vezes tenta procurar uma resposta de Deus. Porque uma coisa, meus irmãos, eu não sei o que dói mais, se é o corrigimento de Deus ou se é o silêncio dele. Eu imagino Elias agora, nesse momento, querendo ficar sozinho, querendo desistir. E eu tenho conversado com pessoas, meus irmãos, que têm vivido experiências, porque sabemos que nesse momento de isolamento, o objetivo era que muitas famílias se unissem. Só que infelizmente, eu tenho visto casamentos, ministérios sendo destruídos. Infelizmente o inimigo, o que ele tenta mais fazer, meus irmãos, é tentar silenciar a tua adoração. Ele sabe que quando o crente se dispõe para adorar a Deus, ele sabe que quando o crente, dependente ou não da sua fraqueza, mesmo que ele venha para um culto como esse, ou nesse momento você está na sua casa, e só Deus sabe a prova que você tem passado, mas você tem consigo falando assim: Pai, só o Senhor sabe o que eu tenho passado, só o Senhor sabe o que eu tenho enfrentado. Só que Deus olha para você e ainda fala: é para você que ainda eu sou Deus, é para você que ainda eu sirvo, é para você. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Elias, ele começa a se diminuir falando: eu não sou digno de nada, até os meus pais são melhores do que eu. E ele começa a pedir a sua própria morte. Sabe aquele momento, não querendo que você quer perder a sua própria vida, mas quando você quer se sentir sozinho, se afastar de todo mundo, pegar a tua prova consigo mesmo, e se for possível, achar o primeiro buraco que tiver na tua frente e se jogar, de tanta dor, amargura que você tem passado. Às vezes tem pessoas, pastor Nelson, que quando vem para a casa de Deus, é o único lugar que você tem paz, é o único lugar que você tem alegria, porque você sabe que quando você põe os pés na sua casa, até mesmo no seu trabalho, bate uma tristeza, uma angústia, e muitas vezes você fala: não era aqui para eu sentir esse sentimento. Às vezes você fala assim: eu quero procurar outro emprego, porque não está dando essa situação nesse lugar.
ou até vezes o inimigo fica soando do teu ouvido: desiste da tua família, larga desse marido, que é a melhor solução. Às vezes você quer pegar o problema e a dificuldade, e se for consigo você quer desistir. E às vezes você quer jogar Deus contra a parede, e você muitas vezes vê aquele irmão que chegou ontem, que ele já plantou e já colheu hoje. Hoje você não consegue ter mais adoração como antes. Às vezes você tenta até espernear, só que dói tudo. Às vezes você tenta até gritar, mas muitas vezes nem palavra mais sai do teu coração. Às vezes você tem vivido uma situação que nem Ana, que muitas vezes a história diz que durante 18 anos ela passou constantemente orando, ou muitas vezes chorando e gemido, e tinha uma mulher chamada Penina que falava: você não vai ser feliz, você não vai ser mãe. Eu imagino para essa mulher, meus irmãos, ouvindo isso todos os dias. É claro que ela sentiu fraqueza, é claro que em um certo momento ela sentiu vontade de desistir, ao ponto de ela falar assim: mas pai, eu não estou pedindo nada de material, a única coisa que eu quero é ser feliz. Imagina essa mulher levantando contra a vida dela, dizendo: você nunca vai ser mãe, Deus nunca vai te dar um filho. Só que teve uma hora que Deus falou: eu vou parar com esse sofrimento, eu vou te dar esse filho, porque vale a pena insistir. Astaioda lamai o rebia soi cobanai. Meus irmãos, a Bíblia vai falar então que Deus envia o anjo até aquele deserto. E o deserto é um lugar, irmãos, onde a gente quer largar tudo. Deserto é um lugar onde muitas vezes você tem que carregar a cruz sozinho, onde todo mundo se afasta de você. A Bíblia vai dizer então que um anjo chega naquele lugar e alimenta o profeta Elias. Só que aí ele acaba comendo e volta a dormir. Às vezes até no deserto Deus tem te dado um pouco de ânimo, tem falando assim: vai meu filho, levanta, eu estou contigo. Só que você não tem mais força. Às vezes as pessoas veem, mas tu não é crente. Eu vejo que você fala que serve um Deus tão grande, que pode transformar, renovar. Só que eu vejo que a sua família está destruída. Eu vejo mulheres de Deus que constantemente têm lutado pelos seus esposos, lutado pela sua família, ao ponto que as pessoas tiram o sal. Para que você vai buscar esse Deus? Do que adianta você ir para a igreja? Do que adianta você fazer campanha e não quebrar? Às vezes, meus irmãos, você está em uma prova há meses, que tem durado para ti até anos. Às vezes você está em uma prova e você já ouviu alguém falar: olha, Deus vai restaurar, vai restaurar. Às vezes você olha: mas pai, até quando eu vou ver essa mudança? Só que Deus nessa noite, Ele tira o ponto final que o inimigo colocou, e Ele coloca uma vírgula para dizer: esta vírgula significa, é apenas uma pause, é apenas um descanso. Eu vou cessar suas lágrimas, eu vou te dar força para dizer que o inimigo não é maior do que o seu Deus. Irmãos, ano passado passei por um período tão difícil na minha vida, que fui atingido em todas as áreas, ao ponto de desistir. Sabe quando você é acostumado a sempre ter palavra de motivação para as pessoas? Aí só que você agora está vivendo essa prova, e você necessita de palavra. Teve um certo momento no culto que eu entrei tão triste. Sabe aquele momento quando você chora, não querendo chamar a atenção de Deus, mas primeiro chamar a atenção do homem, para que Deus use alguém para falar com você? Ou eu fiquei no meu canto e falei assim: mas pai, usa alguém para me abraçar. Está doendo tanto aqui. Às vezes, irmão, é como se fosse um buraco vazio, que é só Deus consegue preencher. Às vezes você se tão desolado e fala assim: mas pai, eu necessitava tanto de um abraço, de uma palavra de motivação essas horas. Só que aí, muitas vezes você quer se sentir isolado. Sabe o que Deus fez comigo?
Quando eu pensei que Ele ia mandar alguém me abraçar, ou usar algum profeta para falar comigo, Ele olhou para mim e disse: ó, calma. Você tem que entender, meus irmãos, que o silêncio de Deus às vezes machuca. Só que muitas vezes Ele espera uma atitude de nós. Às vezes você tem orado, mas às vezes não tem nem mais força de orar. Tem até desacreditado das promessas, dos sonhos. Só que quando Deus ministrava essa palavra, quando eu estava ali no meu canto, meus irmãos, claramente Deus me mostrava dando forças para crentes essa noite. Pessoas que estavam perdendo totalmente a motivação. Pessoas que falavam assim: mas pai, eu tenho te buscado há anos, só que parece que minha situação continua no mesmo estado. Só que nessa noite Deus está mudando o quadro. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que lá em 1 Coríntios 7, que a mulher que tem um marido descrente e o marido que tem a mulher descrente, por causa dela, o teu marido é santificado. Por causa dela, os teus filhos não são considerados mundos. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que a tua casa, ela é do Senhor. O inimigo, ele tenta até mexer nos seus, mas por causa das tuas orações, mas por causa do teu esforço, Deus ainda vai salvar a tua casa. Então, meu irmão, eu só te falo: levante a tua cabeça, dá a volta por cima, que Deus ainda vai te mostrar grande algo para realizar. Mas não desista, meus irmãos. Não desista, porque muitas vezes é isso que o inimigo quer ouvir de nós. E para mim me encerrar, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o anjo retorna pela segunda vez e alimenta. Só que ele já vem com fortalecimento, dizendo: coma, levanta-te, porque muito longa é a tua caminhada. Às vezes, meus irmãos, você tem se frustrado com sonhos, projetos. Às vezes você tem sido perseguido de uma forma que as pessoas falam: olha, eu estou esperando a sua queda. Eu estou esperando até onde você vai. Porque tem pessoas que ficam como telespectadores.